concreto. Vamos olhar primeiramente para o partido no poder. É o partido que está a governar ou pode estar a governar o país. Vamos olhar para o executivo. O que é executivo? O que é comissão política? Quem é que manda nesses dois? As políticas implementadas no país, as decisões, as reformas, os ministros colocados, os dirigentes colocados em cada área. É uma decisão do presidente da República. O extremo, se estivéssemos num campo, íamos dizer que o presidente da República é o coach, é o treinador, ou por detrás dele temos aqui a federação com o Chafi a dizer não, faça isso, faça aquilo, não, este não, convoca aquilo. Como é que avalia? Se calhar pegar neste ponto aqui que falavas da federação. Num passado muito recente, a Federação Moçambicana de Futebol vivia momentos conturbados. Permita corrigir, não Chafi, Faisal. Obrigado. Ok, prossiga. Faisal Cidade, o recente presidente da Federação Moçambicana de Futebol, onde alguns treinadores eles acabavam exteriorizando este sentimento que nós temos um plano de selecionar os jogadores que nós achamos, quando diz nós, falo da equipe técnica, que estão ali para auxiliar o coach, que é o treinador, os possíveis jogadores que podem agregar valor na seleção nacional. Mas, por sua vez, havia interferências por parte da administração da Federação Moçambicana de Futebol naquilo que é o gabinete técnico da Seleção Moçambicana de Futebol, onde escolhe os jogadores que vão fazer parte da Seleção Nacional. E isto naturalmente criava um ambiente desconfortável, porque quem deve escolher os jogadores da Seleção Nacional é o treinador. O que a Federação Moçambicana deve fazer é criar um ambiente adequado, bom, motivador, para que venham a existir todas as ferramentas possíveis para que Moçambique tenha resultados satisfatórios. Agora, quando os homens do topo da federação acabam entrar naquilo que é a visão do próprio treinador, estamos a dizer que aquela seleção não será uma seleção do treinador. Onde tem 23 jogadores, 10 jogadores são do selecionador nacional e os outros 10 jogadores ou 13 são da Federação Moçambicana de Futebol. Aí entramos em conflitos de interesse. Então, voltando para a questão que me coloca, nós temos um partido. O partido não é Estado. O partido é uma organização privada, onde está com um número de indivíduos que tem uma visão de ascender um determinado Estado. Reúnem-se, juntam-se, desenham aqueles primeiro que são as políticas a nível do próprio partido, colocam lá aquilo que são os seus respectivos estatutos. E esses estatutos devem ser respeitados por todos aqueles indivíduos que juraram fazer parte deste determinado partido. Agora, o partido, por sua vez, ganha as eleições, ele consegue estar a gerir aquilo que é o Estado moçambicano. O partido forma-se, transforma-se num governo, que é este governo que gera o Estado moçambicano. E o Estado moçambicano somos todos nós que aqui estamos, que emprestamos o poder a este partido, porque este partido trouxe aquilo que eu sou o manifesto, e este manifesto eleitoral acabou ganhando os corações dos moçambicanos e colocamos-te ali. Mas, olhando para aquilo que é o Partido Frelimo, conforme dizias, nós temos que entender que temos a comissão política no Partido Frelimo e temos o Comitê Central.
o Comitê Central do Partido Frelimo é que elege os indivíduos que vão fazer parte da comissão política do Partido Frelimo. Mas os estatutos da comissão política do Partido Frelimo, elas estão mais viradas, no meu entender, ao monopartidarismo. Esses estatutos do partido não se enquadram naquilo que é o multipartidarismo dentro deste país. Por isso que existe este conflito de interesses. Nós agora conseguimos perceber que a comissão política do Partido Frelimo é extensão do governo do dia, onde as decisões do país, elas não saem do executivo, mas sim saem da comissão política. Não se recordando que o partido, qualquer partido que seja, é uma organização privada que concorre para administrar um determinado Estado. Então, olha só o que diz a comissão política. No artigo 2 do Estatuto da Comissão Política, é coordenar e orientar as ações do governo. Coordenar e orientar as ações do governo. Logo, aqui nos chama a atenção. Esse estatuto deve coordenar e orientar as ações do partido, que mais tarde pode consubstanciar com o partido que venha gerir o Estado moçambicano. E a partir do momento que este partido ascende o poder, aquele indivíduo que está à frente dos destinos de um determinado partido deve cortar o seu cordão umbilical, deve se desfazer da sua mãe. Naturalmente que nós sabemos que este indivíduo, ele advém de um determinado partido, mas ele não pode simultaneamente ser presidente e ser presidente de um determinado partido, ou seja, ser o mais alto magistrado de uma nação e também ser presidente de um determinado partido. Por isso que nós estamos num país onde não conseguimos diferenciar país ou Estado moçambicano e o partido moçambicano. Porque se olharmos para o preâmbulo da Constituição do Partido Frelimo, vamos perceber que visava essencialmente manter este país como um país de partido único. Por isso que a Constituição da comissão, ou o estatuto do Comitê Central, tanto da Comissão Política, visa essencialmente ter aqui aquilo que são alíneas, artigos que entram em unanimidade com o Estado moçambicano. Não existe aqui uma separação daquilo que é ideologia filosófica do Partido Frelimo por intermédio do Comitê Central e da Comissão Política. Mas isto já deveria ter cessado, porque a partir do momento em que em 1994 entramos em eleições, entramos no multipartidarismo, deveria se rever a Comissão Política do Partido Frelimo, porque isto fere diretamente o artigo 148 da Constituição da República, onde diz claramente que o presidente da República não pode ter outra função senão dedicar as suas energias durante o período na qual ele estiver dentro daquilo que é a governação deste país. Aqui o presidente ele se divide. Ele divide-se. Uma parte está a gerir o Estado moçambicano e outra parte está a gerir
aquilo que é o partido político, que é esta organização privada denominada Partido Frelimo. E aqui alguém tem que sair ferido, naturalmente. Conforme diz as escrituras sagradas, não tem como agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Agradar a Deus e agradar ao diabo. Não existe isso. Não existe ficar em cima do muro. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar o diabo. É o que está a acontecer nesse momento com Daniel Francisco Chapo. Ou ele vai dar ouvido àquilo que são os apetites do Partido Frelimo, ou ele vai dar ouvido àquilo que é a voz do povo. A pergunta é: quem está aqui a ser mais beneficiado com a governação do Partido Frelimo neste país? Se fizermos aqui uma avaliação deste período de governação do Partido Frelimo, começando o presidente Chissano, presidente Guebuza, presidente Nunes, até então o presidente Daniel Francisco Chapo, nós vamos entender que neste período o país produziu mais ricos do que riquezas para este país. Ou seja, promoveu mais ricos do que promover mais riquezas. Mas o novo desenvolvimento no país, esses ricos não estão a acompanhar a dinâmica. Não. Tivemos mais escolas, mais estradas, temos estradas renovadas, temos mais supermercados, mais empregos. Não houve essa mudança? Não. Nós não podemos fazer uma avaliação do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico de um país por intermédio de um grupinho de pessoas. Nós temos uma extensão territorial. Nós temos um número de habitantes. Temos mais de 30 milhões de habitantes. E vamos avaliar aquilo que é o índice de desenvolvimento humano no seio dos habitantes moçambicanos, para perceber se realmente a distribuição da riqueza neste país ela foi equitativa. Neste preciso momento que eu estou aqui a falar, quem puder acessar aquilo que é as redes sociais do Dr. Adriano Novunga vai apanhar que uma das empresas do Florindo News está a apropriar-se de terras a nível da província de Manica, onde tem ouro. Agora que estou aqui a falar, há uma disputa de expropriação de terras onde tem ouro, que está sendo negado àquele povo a terra para habitação, a terra para labuta, a terra para semear aquilo que são as suas sementes, porque existe alguém com uma nomenclatura. Aqui entra a nomenclatura e voltamos novamente para a pujança do Partido Frelimo. Olhamos para aquilo que é a massa salarial neste país. Vai perceber que acima de 70% daquilo que é o produto interno bruto deste país vai para pagar os altos dirigentes deste país. E ficam 20% para aplicabilidade daquilo que são os serviços essenciais dentro deste país. Numa projeção de 100%, 80% vai para a massa salarial, 60% vai para os salários e 20% vai para aquilo que são os serviços e bens na administração pública. E 20% fica para o povo, que somos nós, que somos os palpermos, que somos aqueles que não temos condições, são os 20%. Por isso que falta tudo, falta medicamento, falta escola, falta água, falta energia elétrica, falta carteira, porque ficamos com 20%. Moçambique vai ao Fundo Monetário Internacional pedir empréstimo para pagar salários. Isto é um absurdo. Se tu vais pedir um empréstimo no mundo, no mínimo, é para você aplicar no negócio, crescer e devolver aquele dinheiro e começar a crescer. Mas é para pagar salários. São gorduras.
Nós estamos num país onde o setor privado deste país, quando falo de setor privado, estou a falar de empresas como Hidroelétrica de Cahora Bassa, estou a falar da TMCL, estou a falar de Mose, onde certos indivíduos no partido Frelimo, quando cessam as suas funções, o partido vai agradecer a este indivíduo dando o cargo de administrador não executivo. Um indivíduo que não sequer entende nada de administração. E a pergunta é, qual é o salário que este indivíduo tem durante 30 dias? Não são menos de 800 mil, 1 milhão de meticais para mês. Carro, casa, combustível, ar-condicionado, viatura para ele, para a esposa, AD6. E 1 milhão e alguma coisa. Então, aqui nós vamos perceber onde está a prioridade do partido Frelimo para o povo moçambicano. Então, existe um conflito de interesse entre a comissão política do partido Frelimo e o Estado moçambicano. E hoje temos os cartéis. Quem criou os cartéis neste país foi o partido Frelimo por intermédio da comissão política. Por essa razão, nós temos visto aquilo que são os nossos mariscos a serem exportados para o Ocidente e o moçambicano não tem benefício. Mas não porque não se explora, explora-se muito bem, mas são os cartéis. Quem são os cartéis? Os cartéis são aqueles indivíduos que atuam paralelamente, ou seja, têm uma visão contrária ao executivo. E a quem Daniel Francisco Chapo vai combater? Porque são os mesmos indivíduos que sentam com ele no comitê central, sentam com ele na escola do partido, sentam com ele na comissão política do partido Frelimo. Okay. Então, para dizer que estamos diante de um imbróglio onde, se não existir aquilo que são separações de poderes, nós, infelizmente, vamos viver aquilo que é uma miragem, um martírio neste país. O nosso tema é extensivo a partidos da oposição, extraparlamentares, mas, conforme dizia, parece-nos que o tempo nos vai ajudar de modo em que possamos também fazer essa descrição até aos outros partidos. Ficamos mais ou menos com 10 minutos a 15 minutos de antena. Dr. Manique, Hélio, eu queria dar 5 minutos, Hélio nos levou aqui quase 10 minutos. Dr. Manique, quem manda no país? É comissão política, depende do partido, o comitê central ou comissão central, mas no caso do partido no poder, nós temos a comissão política. É o presidente da República, é o executivo, é a comissão política. Quem é que manda? Esta questão foi suficientemente esquematizada, mas todos nós sabemos que o presidente da República é apenas uma figura formal, mas o poder de facto reside no Comitê Central da Frelimo, e nos intervalos da realização do Comitê Central, quem dirige o Estado moçambicano é a Comissão Política do Partido Frelimo. E digo mais, o Presidente da República vai à Comissão Política todas as sextas-feiras para dar o resultado da governação semanal e avaliarem se este cumpriu escrupulosamente a orientação da Comissão Política ou não. Então fica claro logo que o poder de facto está na Comissão Política do Partido Frelimo e não no presidente Daniel Francisco. O presidente presta contas ao seu partido, ao Comitê Político, toda sexta-feira. Mais ou menos aquilo que temos visto, o informe que faz anual, que tem feito na Assembleia da República. É mais ou menos isso? Não exatamente isso. Porque se lhe dessem este tempo de 12 meses para prestar contas ao partido,
seria o de menos. A verdade é que, semanalmente, esta figura do presidente é chamado para o Comitê Central do partido, do Comitê Central, ali onde funciona o Partido Frelimo, para explicar como é que foi a governação ao longo da semana. E vem para o povo moçambicano, todas as terças-feiras, este mesmo presidente convoca o executivo para cada um dizer se cumpriu com a orientação semanal. Então, estamos diante de duas cobranças aqui. Os ministros não têm um tempo bastante longo para o exercício das suas funções e constantemente têm que ir à presidência da República dizer: Excelência, eu só pude andar até aqui. Dos 100% da exigência para o cumprimento da semana, só cumpri 2%. E é exatamente isso que vem nos dizer que não estão a conseguir fazer isto e aquilo porque o país não está a conseguir produzir o dinheiro. O dinheiro que este país produz divide-se entre os camaradas. Vai daí que um país tão rico como Moçambique não consegue produzir para onerar os funcionários do Estado, porque o dinheiro é partilhado entre eles. E eu diria-te mais, só com 3 fronteiras que o país tem, sem mais nada para explorar, olhar para a fronteira de Ressano Garcia, a fronteira de Machipanda, a fronteira da Ponta Douro, como por exemplo, com o pagamento das taxas, dos impostos, naquelas fronteiras, nós teríamos dinheiro suficiente para pagar salários e rentabilizar as atividades que o governo se propõe realizar. Enquanto tivermos um presidente que não tem autonomia na gestão do país, vamos continuar a empobrecer o país, os moçambicanos, porque o dinheiro é dividido entre os camaradas. E eu gostaria de explicar aos moçambicanos qual é a necessidade de nós termos o secretário do Estado nas províncias. Será que aquele governador eleito não representaria da melhor forma a província, fazer cobranças dos impostos, alimentar a sua província e o remanescente entregar ao governo central? Precisamos de ter 2 máquinas pesadíssimas numa província para fazerem as mesmas coisas. O que é que estamos a fazer com o país? Que desenvolvimento é que nós queremos para Moçambique? E, no entretanto, estas banhas que vão para estas 2 figuras absorvem o que caberia para o pagamento dos professores, para a aquisição dos fármacos para o hospital, para os hospitais, digo. O ministro vem e diz: olha,
nós perdemos tantos hospitais. E nós temos uma fatura gordíssima. E nós não teremos capacidade de salvarmos vidas dos moçambicanos nos hospitais, porque tivemos perdas maiores. Mas nunca dizem que nós gostaríamos de termos um governo com lisura. Um governo que olha de forma primária as necessidades do povo moçambicano. Este governo não está interessado em nada. A economia nacional move-se pela estrada. E você não tem estrada nacional. Quase que todos os dias tombam caminhões na tentativa de fintar uma cova, um buraco, e acaba perdendo a capacidade de mover o caminhão, acaba caindo. Isto para eles não tem interesse nenhum, porque estes governos todos nunca estiveram animados em desenvolver Moçambique. Nunca. O engenheiro Venâncio Mondlane, dentro do desenho das suas políticas, teria dito que vai oferecer aos moçambicanos um transporte de massas. O que é um transporte de massa? É um comboio que liga a extensão do país, permitindo a troca de produtos, permitindo a evacuação da economia de distrito em distrito, província por província, e alavancar a economia nacional. As mesmas pessoas que disseram que não, o engenheiro Venâncio Mondlane é um louco, foram pegar a mesma política, estão querendo implementar. São bons cabuladores, mas nunca terão a eficiência na implementação de um projeto que não é deles. Nunca. Massango, este governo da Frelimo está interessado em sucumbir mais de 34 milhões de moçambicanos. Não dão estrada para mover a economia, não criam indústrias de transformação de produtos e satisfazer as necessidades dos moçambicanos. Não estão interessados em criar uma produção agrícola industrializado, porque senão vão fazer falir as empresas dos amigos, as empresas associadas a eles, para trazerem produtos da África do Sul, do Hinterland, para alimentar os moçambicanos. Em 50 anos não aprendemos a produzir tomate. Não aprendemos a produzir milho. Não aprendemos a produzir arroz para alimentar o povo moçambicano. Temos que ir buscar aos amigos para alimentar o povo moçambicano. Quer dizer, você não produz, está sempre com a mão estendida para a casa do vizinho. E, no entretanto, você tem um governo que pensa sobre as necessidades do país, que pensa
sobre como aliviar a fome aos moçambicanos. Este governo está endividado até o último cabelo. A banca moçambicana está sufocada. O doutor Nhantumbo dizia, não, eles vão para o FMI, vão para o Banco Mundial. Porque já não tem alternativa internamente. Os bancos estão sufocados. O próprio Banco de Moçambique está sufocado pelas dívidas que o executivo faz. Quer dizer, você não tem um partido, um governo que crie condições bastantes, que crie reservas para usarmos em períodos difíceis, como em períodos de calamidades, ou seja, calamidades extremas. E, no entretanto, nós estamos a dizer que temos um governo, que temos um partido que ganhou as eleições para satisfazer as necessidades básicas dos moçambicanos. Quando a preocupação é de alavancar as suas economias particulares. Considerações finais. Considerações finais. Nós já vínhamos dizendo aqui e noutras paradas que tem que haver uma clara separação de poderes. Nós já dissemos nesta casa que o presidente da República não pode desenvolver atividades privadas, particulares, enquanto for presidente da República de Moçambique. Então, nós estamos sendo geridos por instituições privadas com interesses particulares no que tange aos impostos que os moçambicanos drenam para engordar a conta geral do Estado. E, no entretanto, você não pode, porque há um partido que está sempre com a mão estendida para tirar do erário público e satisfazer as suas atividades privadas. Então, o país não está a ser governado, terminando, pelo Chapo. O país está sendo governado pela Frelimo, pela Comissão Política da Frelimo, e não daquela pessoa que mereceu o voto dos moçambicanos para melhor governar o povo. Ainda que seja questionável que esta governação foi-lhe atribuída pela UIR, pelo CC e pela Comissão Nacional de Eleições. Mas devia fazer o contrário. Dizer ao povo moçambicano que com este empréstimo do poder pelo Conselho Constitucional, pela Comissão Nacional de Eleições, eu vou fazer melhor para que o povo se sinta bem governado e logre o sucesso em todas as instituições do Estado. Muito obrigado. E muito obrigado. Hélio, em um minuto mesmo, com as suas finais. Olha, nós não temos governo. Nós temos empresários que usam o Estado moçambicano para dirigir os seus negócios. Isto é que tem que ficar bem claro. Nós não temos governo. Nós temos empresários que usam o Estado moçambicano para dirigir os seus negócios. Por isso que o país está virado ao avesso. Por isso que o país está na cauda. Parou no tempo, em todos os sentidos.
Olha, num país sério, onde o presidente cessante Filipe Jacinto Nunes foi questionado várias vezes, qual é a motivação dos soldados da tropa ruandesa no Teatro Operacional Norte? E ele aparecia e dizia: são bons samaritanos, são pessoas que carregam o amor ao próximo. Olha, nas relações internacionais, no tabuleiro da geopolítica, não existem almoços grátis, não existem cafés grátis. Hoje, o presidente Daniel Francisco Chapo teve que viajar a Kigali para ir regularizar o instrumento jurídico que mantém as tropas ruandesas a nível nacional. Só para terminar, se o presidente Daniel Francisco Chapo fosse um homem independente, se o presidente Daniel Francisco Chapo fosse um homem independente nas suas decisões, seria possível a manutenção do ministro de Transportes e Logística até data hoje, o Machomba? Seria possível a manutenção da Samaria Tovela, a ministra da Educação, até data hoje, na sua governação? O ministro Hussein, até data hoje, o ministro da Educação, Hussein, estaria em frente dos destinos daquele ministério? Então, para dizer que são vários assuntos aqui a serem elencados, que nós como moçambicanos olhamos, mas de parvos, de indivíduos desentendidos, nós não temos. Mas isto sai um preço muito alto na vida dos moçambicanos. O nível de corrupção no Ministério de Transporte e Logística, olha para a questão da Inater, olha para a questão da tratorização. Onde estão os tratores que tanto o povo moçambicano disse? Estes tratores não vão ajudar naquilo que é o bem-estar, naquilo que é a logística, naquilo que é o dia a dia dos moçambicanos. Insistiram e persistiram. Os tratores andam aí todos avariados em tudo que é distrito, que é localidade neste país. Ok. Então, isto é preocupante. Olhamos para a Inater, a questão fraudulenta que existe no Inatro. Tanto como Inave, houve fraude. Como Inater, houve fraude. Como Inatro hoje continua a ser um lugar de sangue, mas sangue derramado por os impostos dos moçambicanos. Muito obrigado, Nhantu. Minhas senhoras, meus senhores, hoje está feita, sei que foi o nosso debate. Importa dizer que era suposto que tivéssemos 3 painelistas. O terceiro, infelizmente, até que chegou faltando 20 minutos e não foi possível que entrasse aqui. A situação da transitabilidade é um caos. Há várias vias na capital do país estão congestionadas, águas por todo o canto, e o nosso painelista foi vítima disso. Desde já também eu agradeço pelo esforço, porque sim, conseguiu chegar aqui, mas faltava 20 minutos. Não era sustentável que prosseguíssemos com o debate com ele aqui. Entretanto, é importante dizer que este tema devemos abordar também os outros partidos. Iniciamos pela parte do partido no poder e faltam os outros partidos, e vamos arrastar o tema para amanhã, onde vamos inverter a pirâmide com outros painelistas. Vamos discutir também quem é que manda